Glória a Deus. Paz seja convosco, amém? Quero agradecer a Deus por cada um que faz parte desse grupo, aqueles que estão aí interagindo, aqueles que também estão, Deus abençoe. Eu quero trazer aqui uma reflexão da palavra do nosso Deus em relação à pergunta que eu fiz, durante esse meio de semana, em questão ao dom que Deus dá, E muitos questionamentos, porque muitas pessoas pregam, muitas pessoas ensinam, e muitas vezes as pessoas que pregam e ensinam, eles estudam para isso, Mas tem muitas questões que nós entendemos que estão um pouquinho fora do contexto da palavra do nosso Deus. Não é porque ensinam de uma maneira errada porque querem, muitas vezes é porque falta ali talvez o entendimento que principia-se aquele tema, aquele estudo, ou seja, sobre um versículo, um capítulo bíblico, E uma das questões que eu estava passando para o grupo nesse meio dessa semana está em Romanos capítulo 11, versículo 29, que são sobre os dons. Eu perguntei se Deus dá o dom, Deus pode tomar, sim ou não, Porque muitos questionam, e pregam ainda que embora que a pessoa esteja ali fora do caminho do Senhor, desviado, muitas vezes ao dom. Então vamos trazer o esclarecimento dessa palavra do nosso Deus. Então, para não ficar muito prolongado, eu quero resumir. É muita coisa, que nem estamos falando do Apocalipse. É muita coisa para falar, mas se não resumirmos, até o vídeo fica ruim de ser processado, Então, Romanos 11, 29 diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Este versículo é a base de que muitas pessoas falam que o dom Deus não toma. Se dom significa dádiva presente, então Deus não pode tomar. Então são o que muitas pessoas falam, mas vamos entender um pouquinho a palavra. Para entendermos essa palavra, não devemos somente ler esse versículo, nem somente o capítulo. Devemos também entender a questão do livro de Romanos, para quem foi escrito, para quem foi direcionada essa palavra, esse versículo. Então vamos lá, vamos fazer uma exegese desse tema. Primeiro vamos entender que Romanos foi um livro ao qual Deus levanta Paulo na sua escrita, a qual eu separei algumas coisas aqui. O primeiro capítulo de Romanos fala em questões do pecado dos gentios, que são a imoralidade sexual, todo tipo de imoralidade. Trata-se no capítulo 1. Capítulo 2 fala da incredulidade do povo. No capítulo número 3 fala do pecado de todos. Lembra, se ler capítulo 3 de Romanos, fala que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, tanto os gentios como os judeus pecaram, ou seja, toda a humanidade. Isso trata-se no capítulo 3. No capítulo 4 fala da justificação pela fé. Aí dá o exemplo lá de Abraão, que Abraão foi justificado pela fé, Abraão como patriarca, ali já retrata daqueles que foram ali justificados pela fé. No capítulo de número 5 fala da questão da justificação através de Cristo, por Cristo, e a maneira de que recebemos essa justificação através de Cristo. O capítulo de número 6 fala sobre a graça santificadora e justificadora através de Cristo sobre a nossa vida. O capítulo de número 7 vai retratar das leis, os ensinamentos das leis, o cumprimento das leis. O capítulo número 8 fala da vida no Espírito, viver no Espírito e não cumprir as concupiscências da carne. O capítulo 9 fala da eleição. Aí agora vamos pensar bem. Capítulo 9, 10 e 11, guarde bem esses capítulos. O capítulo de número 9 fala sobre a eleição de Israel. O capítulo de número 10 fala da rejeição de Israel. E o capítulo de número 11 fala sobre a restauração de Israel. O capítulo 12 fala sobre consagração. O 13 fala sobre os deveres com o Estado, O 14 fala sobre os fracos na fé, que tem que se cuidar dos fracos na fé, das virgens e muito mais. Capítulo 15 fala direcionado aos romanos. Depois Paulo vai falando sobre a sua viagem até Roma,
e o 16 fala sobre as considerações finais. Então, para retratarmos rapidinho aqui, quando fala o capítulo 9, 10 e 11, fala-se sobre Israel. Lembra que Israel pecou, os judeus pecaram, Israel pecou. Então, por eles ter rejeitado Cristo como Salvador, a salvação atingiu a nós que somos gentios. Mas, porém, este povo está debaixo de uma aliança. Quando fala em Romanos aqui, o 29, diz sobre que porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, Deus está tratando-se da aliança. Esse dom aí não é um dom espiritual, é o dom de eleição, de ser eleitos. Ou seja, Israel é uma nação eleita. Se lermos os versículos que estão acima, o versículo 26 diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará Jacó das impiedades. E este será o meu concerto, ou seja, a minha aliança. Esse dom está retratando sobre o concerto e a aliança que Deus tem com Israel. Não tem nada a ver com a igreja. Na verdade, porque Deus não deu o dom da eleição à igreja. O dom de eleição, de ser eleitos, este é o dom que a Bíblia diz que é irrevogável. Ou seja, esse dom, Deus de maneira nenhuma ia tomar da sua nação eleita, de Israel, porque é uma nação eleita. Deus agora, através de nós, porque eles rejeitaram a salvação, então nós aceitamos a salvação, e a nação de Israel se tornou inimiga dos cristãos porque nós aceitamos a Cristo. E porque se tornaram inimigo do cristianismo, Deus usa da graça justificadora para com eles, dando a eles o direito também da misericórdia, como nos deu a misericórdia. Entendeu? Esse é um dom de eleição, não é um dom destinado à igreja. Quais são os dons que Deus destinou à igreja e não a Israel? O dom para Israel foi de eleição, de ser eleitos, nação eleita. Os dons que Cristo destinou à igreja é o dom naturais, isso está lá em Romanos capítulo 12, fala sobre os dons naturais. Os dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. E em Efésios, o capítulo de número 4, fala dos dons ministeriais. São 3 tipos de dádivas a qual Deus destinou à igreja: dons naturais, dons espirituais e dons ministeriais. Se você quiser ler depois Romanos 12, 1 Coríntios capítulo 12 e Efésios capítulo de número 4, fala sobre esses dons. Mas, irmão Calcinha, como é que as pessoas dizem que esse dom, por exemplo, a pessoa pecou, errou, então tem muitos que dizem assim, aquela pessoa é dona, se o dom é presente, é dádiva, Deus deu, sim, mas uma questão que temos que entender, que Deus não deu o dom, Deus deu o Espírito Santo. O maior presente que nós temos é o Espírito Santo. E com o Espírito Santo vem a manifestação do Espírito Santo. Os dons são manifestações do Espírito Santo. Então significa, se eu estou na presença de Deus, o Espírito Santo vai se manifestar em mim, os dons vão se manifestar em mim, porque o Espírito está em mim. Mas eu não sou dono dos dons, nem você é dono dos dons. Os dons são do Espírito Santo. Se ele habita em mim e em você, o dom está em você. Se eu peco, eu erro, o Espírito Santo se afasta de mim e juntamente com ele os dons, porque o dom não sou meu. Na verdade, quando as pessoas dizem, eu estou cheio do dom do Espírito Santo, não está. O dom não está em você, o dom não é meu, não é seu. O dom é do Espírito e existe a manifestação do Espírito Santo de Deus, né? Então, o que acontece? Os dons não são nossos, são manifestações. Então, eu quero dizer que Deus toma, sim. Deus tira, sim. Por que Deus tira? Porque retira-se do pecador o Espírito Santo. Se ele peca, ele é pecador, o Espírito Santo já não está mais com ele. Então, deixa essa palavra. Deus dá, mas também Deus tira. Porque os dons não são nossos. É presente, sim, mas o presente é a manifestação. Então, se eu peco, se eu erro, o Espírito Santo se afasta de mim e também junto com ele os dons, porque os dons pertencem a ele. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.